Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos avisando aqui que estamos ao vivo, online, para o nosso bate-papo semanal, aqui onde ficamos próximos, juntinho, para a gente trazer luz para algumas questões que a gente possa ter aí, né, gente? É tão bom a gente conversar, recebi tantos feedbacks positivos a semana passada, da nossa conversa. Teve gente que falou, nossa, eu precisava ouvir isso, era para mim. Bom dia, Carol, bom dia, Samuca. Gente, nós vamos falar hoje sobre a dualidade. Quando a gente usa a dualidade em nosso favor, né, como aí um ciclo de opções, e quando ela se torna um abismo, um aprisionamento, né? Então, quem nunca? Bom dia, Lulu! Bom dia, Márcia! Sejam bem-vindos e bem-vindas, que bom estar com vocês. Como eu estava falando, nós vamos falar. Bom dia, Mandita! Nós vamos falar da dualidade, né? A gente olha para isso como opções ou leque de opções, porque quando a gente fala dualidade, parece que só tem um lado e o outro, né? Sim, nós estamos num mundo de dualidade, mas tem infinitas possibilidades. É porque às vezes ficamos com a nossa mente engessada, limitada. Se não for 8, tem que ser 80. Gente, dentro do 8 e do 80, eu não tenho uma régua aqui, né? Mas também não teria uma régua que chegaria até 80 centímetros. Mas dentro do 8 e do 80, pra gente, né, que já passou lá da escola, da aritmética, quantas possibilidades tem dentro do 8 e do 80? São infinitas possibilidades, não é assim? A gente pode colocar 8,2, 8,4, 8,5, 8,6, né? Pode colocar 40,1, ali o caminho 40, caminho do meio. Então são infinitas possibilidades. A gente não dá conta, né, de trazer aqui números exatos. É só isso, entre o 8 e 80, porque são infinitas possibilidades. Mas às vezes a gente fica presa no 8 ou no 80. E muitas vezes a gente amortece dentro da gente um novo caminho e ficamos presos, ficamos engessados, ficamos anestesiados, porque às vezes a gente não dá conta de ver, ou a gente acha que não dá conta, né? E quando a gente pensa que não dá conta, aí realmente fica difícil da gente dar conta de olhar para aquilo de uma forma mais madura. Então hoje eu gostaria de trazer essa expansão para que a gente olhe para as nossas questões do presente, porque o passado, o que o passado é? Ele é uma referência histórica. Uma referência histórica do que houve na nossa vida, das escolhas que nós fizemos lá atrás com a consciência que nós tínhamos, sabe? Às vezes eu vejo assim nos atendimentos as pessoas, né, falarem assim, mas eu não deveria. Tá, mas se você ficar ruminando isso vai te levar para onde? Eu não deveria ter feito isso há 10 anos atrás. Você não tinha a consciência que você tem hoje. Então, como que a gente vai cobrar da nossa versão do passado uma coisa que a gente sabe agora, né? Ou um caminho que a gente tomou, que a gente entenda que a gente poderia ter feito um outro caminho. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui agora, da opção, né? É uma opção, a dualidade é, para mim, uma ferramenta que me leva para o mais ou me joga em um abismo. Porque se eu fico só no IC, eu não me movo, eu fico paralisada, né? Então, tem uma linha muito sutil, gente, entre uma escolha consciente e uma queda inconsciente. Por quê? Porque na queda inconsciente, a própria palavra já fala, eu estou repetindo ciclos, eu estou aprisionado, aprisionada,
eu não tô vendo que eu não tô expandindo para outras opções, eu fico ali, é isso ou aquilo, ou então eu não consigo me mover para o mais. Mas nós vamos chegar lá, que vocês podem estar se perguntando assim, André, e aí, como é que a gente faz? Nós vamos construindo aqui, tá? Pra gente olhar. Tô vendo aqui que entraram várias pessoas, Flávia, Aline, Ju, Leia, Evelyn, Gilberto, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, viu, gente? Então, quantas vezes, né, que a gente precisa pensar assim, quantas vezes isso é só uma fase? Porque nós temos ciclos, né? Vida, morte, vida, gente. Isso acontece o tempo todo nas nossas vidas. Só que eu quero ficar, às vezes, só no topo. Eu quero ficar só na vida, no ápice das coisas boas. Mas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas desafiadoras acontecem na nossa vida o tempo todo. E lutar contra isso é uma luta em glória. É perda de energia. Né? A gente perde o nosso potencial criador ou de olhar para isso. Tem um livro que fala assim, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Por quê? Porque nós estamos aqui para solucionar demandas. Quem aqui quer empresário, empreendedor? A Lu. Eu tenho certeza que a Lu, quando vai trabalhar de manhã, né? Se tiver outras pessoas aqui também que são empreendedoras, você sabe que você vai ter demanda, que você vai ter desafios, né? E faz parte, a gente vai deixar de empreender porque nós vamos ter que resolver questões, né? Nós vamos ter que expandir a nossa consciência, que ser criativos, a gente não vai deixar. E a vida é a mesma coisa, a vida é um empreendimento. Quem pensa que a vida não é um empreendimento, o seu empreendimento, é a sua obra, é o livro que você está escrevendo. Então, vai ter desafio sim, obviamente. Aqui a Lu colocou, com certeza, todos os dias um desafio. Tem sim, gente. E na vida é a mesma coisa, né? Essa live era pra gente ter feito ontem, né? Já estava tudo pronto pra gente fazer a live ontem. A minha irmã foi fazer um bloqueio na terça-feira, um bloqueio, né, na coluna, e ela precisou de ficar internada. A gente achou que ia ser um procedimento simples, ela ia fazer e ia embora. Só que não, ela ficou internada, né, de um dia para o outro, e ontem nós saímos do hospital, já era quase 3 horas da tarde. Então eu fui ficar com ela, né, já que ela ia ter que ficar hospitalizada de um dia para o outro. Por isso que eu tive que passar a live para hoje. Então, são imprevistos. Agora, eu não fiquei lutando. O que eu poderia fazer, né? Passar meus atendimentos para a parte da tarde, para acompanhar a minha irmã, fiquei com ela lá no hospital, e viemos sem luta, sem sacrifício, sem, ai meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Não, eu preciso resolver o que se apresenta, né? Se eu fico com luta, eu perco energia, eu me desgasto. Então, às vezes a gente tem um planejamento e aquilo não vai sair do jeito como a gente pensou. Mas hoje eu tô aqui com vocês, fazendo a live que eu tinha planejado para ontem, tá? Nós passamos 24 horas, né? Mudamos aí o ciclo para 24 horas adiante. Mas tá tudo bem, eu estou em paz, eu estou aqui hoje com vocês. Ontem eu estive lá com a minha irmã, fiquei o tempo que foi necessário com ela no hospital e estou em paz, eu tô feliz porque eu dei conta de fazer aquilo, cheguei, fiz meus atendimentos, fiz o que eu tinha que fazer e hoje eu tô aqui com vocês, tá? Então, assim, tem muitas coisas que são fases pontuais, né? E a gente precisa saber escolher. E às vezes a gente escolhe um caminho que é o caminho do meu coração agora, e depois eu penso assim, nossa, mas eu poderia ter feito diferente. Então lá na frente eu posso mudar a rota, eu posso fazer diferente lá na frente. Mas eu ficar olhando para trás e achar que eu deveria ter feito diferente num lugar onde eu não consigo mais mudar, tá? Eu acho que essa é a grande chave. O que eu posso fazer hoje? Não olhar para trás e ficar pensando o que eu poderia ter feito 20 anos atrás. Gente, isso não tem jeito mais, né? Salvo engano, eu não sei de uma máquina do tempo onde a gente possa entrar nessa máquina, ir lá e falar. E mesmo assim, quando a gente vê nesses filmes de ficção, quando alguém do futuro vai para o passado, quando ele encontra com aquele eu dele do passado, da BO, não é assim? Não pode encontrar? Então, vamos supor, né, que agora, 2026, né, a gente aqui dia 26 de fevereiro de 2026,
né? Se a gente tiver esse mecanismo, se a gente tivesse essa opção, mas o que a gente tem é de fazer de hoje para frente, é de olhar o que eu posso fazer agora, qual que é a minha melhor escolha agora, qual que é a minha melhor opção, né? Sem ficar nessa luta de ruminação do que poderia ter sido, né? E sentir o coração. Porque às vezes as nossas escolhas, elas vêm dos nossos gatilhos, do automatismo, né? De como as minhas crenças me conduzem. E a crença é boa? É ótima. Enquanto ela pode ser validada pelo nosso coração. Enquanto ela realmente faz sentido, porque tem crenças que a gente segue que não faz sentido nenhum. Vocês sabem uma metáfora da salsicha? Eu vou contar para vocês, é uma historinha bem interessante. Uma família, né, inteira cortava a beirada, as duas extremidades da salsicha quando ia fritar. E aí um dia o marido de uma da filha, né, da neta, perguntou assim, mas por que você corta a ponta das salsichas? Ela falou assim, eu não sei. Elili, seja bem-vinda. Ela falou, eu não sei. Ei, Lilian, eu não sei por que a gente corta, eu corto, mas eu faço como a minha mãe fazia. Ela sempre fez assim, ela cortava as extremidades da salsicha. Eu vou perguntar para a mamãe. Aí perguntou para a mãe, mãe, por que você sempre cortou as extremidades da salsicha? E a mãe falou assim, a sua avó fazia isso. E eu faço, desde que eu me entendo por gente, a sua avó fazia isso e eu continuo fazendo. Ah, então tá bom. E a mãe foi perguntar para a mãe dela, a avó da moça. E por que vovó, ou mamãe, por que você cortava a ponta da salsicha? Ela falou, eu não acredito. Até hoje você não tem uma frigideira maior? Então, eles achavam que aquilo era alguma coisa para o mais. Ela cortava as pontas porque a frigideira dela era muito pequena. Naquela época lá da avó. E aí ela cortava as extremidades para caber na panela. Hoje as nossas frigideiras são de qual tamanho e a gente ainda está cortando a ponta da salsicha. Então é sobre isso, gente. A gente precisa rever as crenças, se elas ainda fazem sentido para o que eu estou vivendo hoje, porque talvez fez sentido demais para mim há 10, 20 anos atrás, mas hoje eu estou no outro patamar. E isso é evoluir, isso é expansão de consciência, né? Então, assim, cuidado com a zona de conforto, onde eu tenho controle de tudo. Porque na zona de conforto tem um lugar quentinho, mas ali as coisas não acontecem. Ali eu estou no piloto automático, às vezes com controle remoto, né, do que eu penso estar controlando, mas de uma forma assim, na mesmice, na paralisação, no congelamento. E cedo ou tarde, né, as nossas aspirações, elas falam conosco. A nossa alma, ela fala, ela sussurra, ela vai nos apontando, olha para isso, olha, ó. Isso aqui está me trazendo um vazio, isso aqui já não faz sentido nenhum. Mas às vezes, para ficar na zona de conforto, naquele lugar quentinho, com o controle remoto na mão, o que a gente faz? A gente vai lá e anestesia. A gente finge que não está vendo. A gente fala, isso é assim mesmo. E a gente vai empurrando com a barriga, né? Aqui o convite não é para que a gente saia num estado de mudança. Vou mudar tudo, agora vou mudar de emprego, vou mudar de casa, vou mudar disso e daquilo. Não é sobre isso, gente. Isso é catarse, isso não é planejamento. Mas é para que a gente faça, e às vezes os ajustes são mínimos que a gente precisa fazer. Às vezes são pequenas coisas e a gente fica com medo de fazer, achando que aquilo vai mudar tudo na nossa vida. Às vezes sim, a mudança é grande, mas às vezes a gente só precisa olhar para dentro, ver, trazer um novo sentido, um novo olhar para a vida, ver o que eu estou fazendo de forma mecânica, automática,
E como que eu posso fazer isso melhor? Às vezes a gente só precisa de recuperar o sentido e o propósito daquilo que a gente está fazendo, sair da normose. O que é normose? É um falso estado de normalidade, é o mito do normal. Tem coisas que acontecem na nossa vida, ou que a gente está passando, assim, que podem ser comuns, mas não são normais. A gente não normaliza mal-estar, a gente não normaliza uma mente que fica pulando de um pensamento para o outro o tempo todo, em estado de alerta profundo, e isso se torna crônico, a ponto de tirar a nossa vitalidade, né? Porque isso cansa, isso moe muita energia. Então, isso pode ser comum, né? Numa era onde nós vivemos com pessoas extremamente ansiosas, né? A gente vive na era da ansiedade, da depressão. É comum, sim, mas isso é normal? Não, não é normal. Então, onde que eu posso me trazer de volta para o meu estado normal de ser, para o meu estado de equilíbrio? E é nas escolhas, não tem outro lugar. É onde eu escolho com consciência, é onde eu vejo o que realmente faz sentido para mim, é onde eu volto para o sentir e não para viver no modo de zumbi, automatizado, funcional. Porque a gente olha para uma pessoa, a pessoa está com depressão, às vezes a gente só acredita que tem alguma coisa ali que não está equilibrada, é quando essa pessoa já está disfuncional. Quando ela está acamada, quando às vezes ela tem uma catarse, quando ela tem uma crise, um pânico. Mas fora isso, quando a gente está funcional, eu estou indo trabalhar, eu estou dando conta de tudo, mas por dentro está naquele modo de sacrifício, de fazer uma força extrema para tudo. Será que isso é normal mesmo? Será que a gente precisa viver em extremo sacrifício? André, mas eu não gosto mais do meu trabalho, por exemplo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Mas hoje eu vejo que muitas coisas poderiam ter sido mais leve. Não que eu não fosse fazer o caminho que eu fiz. Eu faria, sim. É o meu caminho. Mas eu não precisava tanto ter ficado na ruminação. Eu não precisava tanto ter levado as coisas para o lado pessoal. Eu não precisava ter sofrido tanto. Eu podia ter feito aquela transição que eu fiz com mais leveza. Então, hoje eu posso compartilhar essa consciência com você, porque eu passei por isso. E pode e deve ser mais leve, gente. Sabe? Então, vamos lá. Vamos trazer isso aqui para a vida prática. O que é uma opção? Opção é quando eu escolho com consciência, eu analiso, né? Eu olho, eu conecto com o meu coração. Mas o coração é emotivo. Não, o coração é piegas. Não, isso é quando a gente está olhando com o olhar infantilizado da criança. O coração é o campo magnético mais forte que a gente tem no nosso corpo. E quando a gente consegue conectar com o nosso coração na forma adulta, com responsabilidade, com integridade, sabe? Pesando ali com sabedoria, né? Conectar com a nossa sabedoria, aí não tem pieguice no coração, não. Aí tem um campo magnético fortíssimo que vai nos levar ao encontro, aos anseios da nossa alma, aos verdadeiros anseios. Porque muito tempo eu achei que era um sapato novo, que era uma blusa nova, que era uma bolsa de marca nova, né? Que ia me trazer felicidade. E aí, claro que tinha felicidade ali quando comprava, mas daí a pouco, isso não estou querendo dizer que a gente não mereça, gente, que a gente não possa ter uma boa roupa, um bom calçado, uma boa bolsa. Não estou falando disso, né? Os homens gostam de carro, um bom carro, não estou falando disso, né? Mas não é isso que vai preencher o meu vazio interior, entende? Porque o vazio são de coisas que fazem sentido para a alma, não são de coisas materiais, tá? Ei Cris, bom dia. Não é a matéria, as coisas materiais são para a gente usufruir, mas não são para preencher o vazio interior. Não é a função da matéria isso. Isso é nossa responsabilidade olhar, né? Mas as coisas materiais estão para nos servir, né? Nos servir. E a gente pode sim ter boas coisas, pode e deve, né? Por que não? Comer bem, se vestir bem, né? Ir em bons lugares.
Mas não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso, porque muitas vezes a gente vai preencher alguma falta interna com algo que está externo. Isso não é possível. Isso vai ser por um curto período de tempo. Depois a gente vai ficar procurando mais. E aí a gente entra nos vícios, a gente entra naquela fome da alma que eu sempre tenho falado aqui para vocês e que não vai nos levar para o caminho do coração. Então, opção é consciência. Primeira coisa, consciência. Por que eu estou escolhendo isso? Né? É o meu ego? O que é? É o meu coração? Vai fazer sentido para mim? Isso quer dizer que a gente vai, né? É uma escolha. Mas é a melhor? Se você ouvir o seu coração, vai ser a melhor que você vai conseguir fazer hoje. Mas se daqui a 10 anos eu olhar para trás, talvez eu veja outras possibilidades, mas não estou falando do agora, gente. Eu não estou falando do passado, o passado é um histórico, é uma referência, e não estou falando do futuro, porque a Andréia do futuro vai saber muito mais coisas do que eu sei hoje, do que você sabe, do que cada um de nós aqui sabe, né? Então a gente fica com o que é possível hoje. Existe consciência, existe liberdade, existe responsabilidade, autonomia. Eu vou me responsabilizar pelas consequências da minha escolha, o que vai vir com essa escolha? Eu estou preparada para isso, né? Então, o que é abismo? O que é uma inconsciência? O que é um aprisionamento? Né? Aqui nós estamos falando de uma escolha consciente, agora nós vamos falar de uma escolha inconsciente que nos aprisiona. É um modo de fuga. Eu não dou conta de olhar para aquilo, então eu fujo. Eu me anestesio, eu não quero ver, eu entro em estado de negação. Aí, eu não dou conta, eu tô sentindo esse vazio existencial, eu tô ficando esquisito, eu tô ficando esquisita. Aí eu vou lá e busco um anestésico, né? Que pode ser um vício, pode ser, né, vício em um remédio que vai remediar essa dor, vai tirar isso aqui do meu raio de visão por um tempo. Ou eu vou para bebida, ou eu vou para o sexo, ou eu vou para compulsão de comida, ou eu vou para compulsão de compras. Isso é um abismo inconsciente, né? Eu vou para esse processo de repetição, eu sempre passo por esse ciclo, né? Eu sempre passo, a vida está sempre me mostrando. Às vezes são com outras pessoas, às vezes em outro cenário, mas eu estou sempre passando por isso novamente. Tá confortável? Sempre tá passando por isso? Vira e mexe, essa situação se repete na minha vida? Ou eu vou dar uma nova resposta para eu sair desse lugar e ir para o mais? Porque quando eu dou uma nova resposta, eu curo aquilo. Eu não preciso mais ficar repetindo o ciclo, né? Então, aí é um aprisionamento. Aí é o abismo que a gente falou, dualidade, né? Opção ou abismo. Então, gente, como eu falei, que pessoas que escolhem às vezes trabalhar demais, também é um vício, é uma compulsão. E a gente acha lindo, a gente aplaude, né? Ai, nossa, fulano tá trabalhando 14 horas por dia. Do que essa pessoa tá fugindo? Quando eu trabalhava 14 horas por dia, que eu achava, nossa, que top, que pessoa batalhadora, tava fugindo de mim mesma. Porque aí eu ficava só naquele looping do trabalho, eu não dava conta de olhar para... Eu não tinha condição, não tinha tempo para olhar para as minhas questões pessoais. Mas chegou uma hora que essa conta veio e eu precisei olhar, né? Então, é importante a gente olhar para a gente, né? Eu acredito que a nossa maior obra nessa vida, a gente fala, às vezes é meu filho, minha filha, minha empresa, é meu casamento, é cuidar dos meus pais. Sim, mas você pode fazer isso tudo se você estiver bem. Então a sua maior obra de arte é você mesma, é você mesmo, são as suas escolhas, né? Porque quando eu tô cuidando de todo mundo e eu não olho para mim, eu tô negligenciando a pessoa mais importante da minha vida para mim, que sou eu. Ai, André, mas eu teria que ser Deus? Sim, mas eu sou Deus. Eu sou Deus em ação. Eu sou um fractal da fonte encarnada. Então, quando eu olho para mim, eu estou olhando Deus em mim. E quando eu cuido do Deus em mim, quando eu cuido do meu corpo, da minha alma, e é desafiador, a gente sabe, eu
eu posso cuidar do Deus no outro, eu posso cuidar da minha empresa, eu posso cuidar do meu pai, da minha mãe, eu posso porque eu tenho para dar, porque eu tô com meu potinho cheio de amor, eu tô com meu potinho cheio de cuidado, né? Então, gente, vamos buscar a conexão interior, né? Olhar para se eu estou tendo escolhas conscientes ou eu estou caindo no abismo da repetição, eu estou caindo no abismo da gula, das compulsões, né? Da fuga. Isso é importante para a gente olhar. Permanecer no conforto pode ser um estado de maturidade, não, eu estou bem aqui, eu estou fazendo meus movimentos, às vezes a gente acha que tem que fazer macro movimentos, mas o que nos leva para uma constância são os micro movimentos, a gente não dá conta de sustentar macro movimentos o tempo todo, né? Então são micro movimentos, mas com consciência, né? E aí a gente sai de não olhar para as coisas por causa do medo. Ai, André, mas eu não tenho medo de nada. Será que não tem? Será que esse medo não está disfarçado sobre uma máscara? Então, assim, consciência. Sem consciência, não há opção. A repetição. Porque aí eu entro num estado de automatismo. E no automatismo eu não estou consciente. Eu estou repetindo. Mesmo que eu esteja pensando o dia inteiro, mesmo que eu esteja com a mente ali super acelerada. Isso não quer dizer que eu estou solucionando. Às vezes eu só estou ruminando, né? Às vezes eu estou remoendo com as coisas, né? Mas isso não quer dizer que eu estou saindo do lugar. Então é importante a gente ver, eu estou realmente tendo ali uma consciência que vai me levar para o mais ou eu estou repetindo ciclos, eu estou em estado de ruminação. Então, gente, o vazio não é um abismo. O vazio é um chamado para uma nova consciência, para ver o que está te incomodando e o que você pode fazer em relação àquilo. A gente não precisa ter medo do vazio. A gente não precisa ter medo de quando a gente está num ponto que as coisas parecem perder um sentido. Não, o que é? Onde que eu posso retomar? É só pegar de agora em diante. É só começar. André, não seria recomeçar? Não, não precisa. Porque a gente pensa assim, recomeçar parece que a gente ficou parado, que a gente deixou de... Não, começa. Pega daqui e vai para frente. Né? Usa o passado como um histórico do que você pode ser lá, mas pega agora o quem você pode ser hoje, o que você pode fazer e olha para frente. Não precisa ficar ruminando, não precisa ficar em estado de sofrimento. Começa, só começa. Daqui para frente, do passo de hoje para frente, olha o tanto que você já andou. É só continuar, né? E continuar com mais consciência, com novas escolhas, com o coração sendo ouvido, buscando sentido, propósito para o que você faz, né? Então, a vida vai nos colocar diante da dualidade o tempo todo. Então a dualidade ela não é a nossa inimiga. Ela são caminhos para que eu possa escolher, para que eu possa exercer o meu livre-arbítrio. Como é bom, não é assim quando a gente era criança, lá a gente não queria fazer 18 anos para a gente cuidar da própria vida? Agora, eu acredito que todos que estão aqui têm mais de 18 anos, a gente não precisa terceirizar. Eu não preciso terceirizar a minha vida para um guru, para um oráculo, ou eu posso até consultar o oráculo, mas o que meu coração sente? É isso mesmo? Eu não preciso terceirizar a minha vida, as minhas decisões, né? Para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, porque aí eu não me responsabilizo, né? Deu errado, eu falo, mas também é você, né? Gente, na idade que a gente tem, a gente se responsabiliza, a gente pode ouvir, aconselhar, conversar, buscar fazer as coisas, às vezes, né, com apoio a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, mas a responsabilidade pela sua vida é sua. Quando você era criança, né, seus pais eram responsáveis por você, seus pais, ou os cuidadores, ou os avós, quem cuidou. Mas hoje é com você. E negligenciar isso é negligenciar o que você tem de melhor, que é o seu poder diante da sua vida, que é o cetro, né? O seu cetro de escolha. Então, se isso tocou você, vamos olhar, né, para o que às vezes a gente evita, para o que às vezes a gente nega. Não é romper com tudo. Às vezes são os mínimos ajustes
diários, com constância, com consciência, que vão nos levar para onde a gente deseja realmente, né? E não sair, às vezes eu vou juntando, de repente aquela gota d'água extravasa tudo, né? E aí, aquilo que eu não olhei, eu quero olhar de uma forma tempestiva, como um furacão. Gente, quando passa um furacão, ele pode até promover um processo de limpeza, porque sai tudo do lugar. Mas não é bem desafiador depois reconstruir? Será que a gente precisa esperar ter catarse? Chegar num ponto onde a gente fala, eu não aguento mais nada. E aí a gente sai chutando balde de uma forma que não é a melhor escolha? Então, nem toda escolha é liberdade. Quando eu escolho repetir o ciclo, quando eu escolho ficar na zona de conforto, talvez eu não esteja exercendo a minha liberdade. Talvez eu só esteja ali repetindo, né? Ou às vezes eu esteja evitando, às vezes eu esteja no processo de fuga. O abismo, ele começa na negação, quando eu não quero ver, quando eu não quero enxergar, quando eu não quero agir, quando eu não quero me conectar com aquilo que está me trazendo desconforto. Às vezes a porta que a gente não quer ver é a porta que a gente não quer abrir é a porta que vai nos levar para a melhor solução. Eu falo isso porque eu vejo isso muito na minha vida, muitas vezes aquela porta que eu mais negava era a porta que eu precisava abrir. Não vamos ver o vazio como um problema, como eu estou esquisito, eu preciso de algo, eu preciso de um doce, eu preciso de uma bebida. Às vezes a gente precisa sim de um docinho, às vezes a gente precisa de um relaxamento, mas que isso não nos tire do que a gente realmente precise ver nas nossas vidas. A consciência transforma queda em caminho. A consciência, olha que frase importante para a gente levar para as nossas vidas. A consciência transforma o que aquilo poderia significar uma queda em um novo caminho, um novo episódio da nossa vida, tá? E a paz não nasce na anestesia. A paz nasce das escolhas conscientes. A paz nasce de estarmos acordados, despertos na nossa própria vida. Ai, André, mas eu já levantei hoje, já acordei, já tomei meu banho, já fiz, já estou chegando no meu trabalho, tá? Mas você pode ter feito isso tudo no piloto automático. Não tem assim? A gente entra no carro, vai dirigindo, quando a gente chega no lugar, já cheguei. Eu nem vi o trajeto que eu fiz, nem vi nada. Isso é piloto automático, isso está dormindo acordada. Então não quer dizer porque você acordou, porque você fez a sua higiene pessoal, porque você tomou o seu café, que você está desperto, desperta. É um outro estado de consciência, gente. Não vamos passar a vida anestesiado, não. Vamos olhar, vamos fazer as coisas com consciência, vamos fazer o caminho para o nosso trabalho, ou para a academia, para onde quer que seja, olhando a paisagem, estando vivo, estando desperto, vendo o que a gente está fazendo, né? Vamos sair desse piloto automático, vamos viver com consciência, né? Vamos olhar para as nossas questões, que eu tenho certeza que o seu jardim vai ficar muito mais florido e você não vai ficar olhando para o jardim do outro. Por quê? Porque você tem o que fazer, né? Você tem o que cuidar. E quando a gente conecta com o coração, esse campo magnético nos traz milagres o tempo todo. E quando a gente está acordado, quando a gente está desperto, a gente vê esses milagres. E isso é tão importante, né? Porque a gente vê os milagres acontecendo o tempo todo nas nossas vidas. Mas quando a gente está dormindo, a gente realmente não vai ver. Quando a gente está no piloto automático, o milagre vai passar e a gente não vai nem dar conta do milagre. Recados paroquiais, gente. Dia 7 e 8 de março, eu estarei no Portal da Brahma Kumaris, na Serra do Cipó, tá? Dia 14 de março tem a Medicina dos Contos, nós vamos trazer o conto Rapunzel. Então, estão todos convidados e convidadas. Esse trabalho, gente, tem vários homens, tá? Então, às vezes, vocês podem pensar, é para mulheres. Não, é para humanos. É para humanos. Os contos nos auxiliam muito. E a Rapunzel tem muito para nos contar, muito para nos revelar, tá? Então, são todos convidados. Se você quiser se inscrever, tem o link aqui na bio. Eu tô tendo feedbacks maravilhosos sobre a medicina dos contos, de como que aquele conto tem acessado, que tem trazido memórias, né, que tem
ajudado a ressignificar histórias. Então eu falo desse trabalho com muito amor, com muita alegria. Então, se você sentir esse chamado aí, se você quiser conhecer a Medicina dos Contos, de 14 de março, de 9 às 11, nós estaremos juntos e juntas, tá? E é um trabalho para todos, adolescentes, mulheres, homens, esse trabalho é para humanos, tá? Todos são muito bem-vindos e muito bem-vindas. E à tarde, no mesmo dia 14, nós temos o grupo de constelação presencial aqui, né, no meu espaço, no bairro Bandeirantes, Pampulha, Belo Horizonte, tá bom? Então, eu espero que essa conversa nossa tenha feito sentido aí para você, que você possa olhar para as opções com carinho, né, com alegria de poder escolher, a alegria de estar com o cetro da sua vida, né, nas suas mãos, e não com medo, e não querendo terceirizar a sua vida, as suas escolhas, as suas opções, porque quando a gente terceiriza, a gente não está mais no poder, a gente está no modo criança, querendo empurrar a responsabilidade, empurrar mesmo, literalmente, para outra pessoa, né? Porque aí a gente não toma a autorresponsabilidade. E isso é muito importante, tá, gente? Então, assim, passado é referência, futuro é construção do presente. Então, nem passado e nem futuro são tempos ideais para a gente ficar. Eu só tenho poder aqui, no momento presente. Então, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por estarmos juntos, por compartilhar comigo o tempo de vocês, que é algo preciosíssimo, e de escolherem estar aqui nesse tempo, espaço, nessa linha de tempo, para a gente ter essas trocas. Muito, muito, muito obrigada e vamos nos encontrando até semana que vem, na quarta-feira, às 7h30. Beijo! Excelente semana, excelente final de semana a todos e a todas!